Hoje nós vamos falar sobre os códigos divinos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os códigos divinos, mas eles não têm nada a ver com religião, né? São coisas diferentes. E são 12 códigos. Hoje nós vamos falar da primeira lei, né? Chama Lei da Unidade Divina. Antes de falarmos sobre esse tema, eu quero dizer o seguinte: nós todos vivemos sobre leis, né? A natureza inteira vive sobre leis, mas a natureza em si não sabe o que é isso, é lógico, né? Os cientistas, quando descobrem como funciona determinada coisa, como funciona, sei lá, o rio, o que ele faz, enfim, todas as coisas da natureza, a ciência procura dar uma explicação, e nessa explicação ela segue uma rotina, vamos dizer assim, que nós chamamos de leis. Por exemplo, nós temos as leis da biologia, né, que para você ter uma nova espécie de ser humano, por exemplo, você precisa de 2 elementos, o espermatozoide e o óvulo. E vários animais também partem desse princípio. Então, para ter continuidade da espécie, há necessidade dessa fusão, né, entre os 2 elementos. As plantas também têm, né, o grão de pólen, tem a planta feminina, enfim, cada tipo diferente, peixes, batráquios, répteis, cada um tem o seu sistema de dar continuidade à sua espécie. Então nós chamamos de leis da biologia, porque para você ter aquele elemento, há necessidade de seguir aquele espaço. Isso é uma coisa natural que acontece, né? E nós temos as leis físicas, né? As leis da física, que na verdade foram estudados a determinados acontecimentos, situações. Então os cientistas, os físicos, acabaram criando as teorias, que podemos chamar de leis, porque elas seguem sempre aqueles princípios. E assim nós temos as leis químicas, você misturando um elemento com o outro, que nem hidrogênio com oxigênio, 2 hidrogênios com um oxigênio, você tem a água. Se você misturar um hidrogênio e um oxigênio, você vai ter água oxigenada, né? Então, isso nós chamamos de leis. Em tudo existe lei. Nós temos, por exemplo, na matéria, né, temos as leis do Código Civil. Essas leis são criadas pelos seres humanos, que colocam determinadas normas que você deve seguir, no sentido de ter boa conduta, boa comunicação com as pessoas, e aqueles que burlam, né, essas leis acabam tendo punições, vamos dizer assim, né? São julgados e no julgamento ele vai receber uma sentença de culpado, inocente e a pena que ele vai receber. Essas leis são mutáveis, elas podem ser modificadas, diferente das leis da natureza, que não podem ser modificadas por ninguém. Por mais que a pessoa não concorde, ninguém vai conseguir modificar. E também temos as leis religiosas, vamos dizer assim, que as leis religiosas, elas foram criadas por pessoas, né? Pessoas que acreditam em divindades, em Deus, ou Alá, ou seja qual o nome que a pessoa atribui a um Criador ou a uma divindade, mesmo não crendo que exista um Criador. Mas sempre ela acredita numa entidade suprema. Então, essas leis divinas, né, leis religiosas, vamos dizer assim, elas também não podem ser modificadas. Por quê? Porque as pessoas seguem padrões. E esses padrões foram criados há muito tempo. Às vezes eu vejo pessoas discutindo que a Bíblia está ultrapassada, a religião está ultrapassada. É simples, não siga. Se você não concorda com alguma coisa, você não é obrigado a fazer aquilo, né? Se você não gosta de medicina, por que você vai entrar na faculdade de medicina? Entra em outra que você goste. Se você não gosta de estudar, não faça nada. Leia um livro, leia alguma coisa. Então, as pessoas às vezes perdem tempo discutindo coisas inúteis, que não vai mudar nada. Se a religião tem aquela norma e você aceita, você tem que seguir aquela norma, faz parte.
daquela estrutura. Então, essas são a única que você consegue modificar em si, na realidade, é a lei do Código Civil. E conforme a época, né, ela vai se modificando, porque vão aparecendo novas coisas, que nem ultimamente aí tem aparecido um monte de novidades, né, nesse aspecto. Então as pessoas têm que obedecer aqueles critérios. Então, às vezes, a pessoa, como caso de preconceito sobre de vários tipos diferentes, então, se você tem que respeitar todo mundo, independente da escolha da pessoa, de time de futebol, religião, seja lá qual for a escolha, ela tem direito de fazer aquilo que ela quiser com o corpo, porque o corpo é dela. A pessoa põe um monte de tatuagem no corpo, ela põe no corpo dela. Então, ela pode fazer consigo o que ela quiser, desde que ela não prejudique ninguém e nem a si mesma. Então, gosto não se discute. E essas leis que eu falei agora, nós temos várias, né? Tem umas leis de matemática, tem umas regras da língua portuguesa, que aí já são regras, né? Não são assim, leis que o universo criou. E tudo que acontece em si no universo, o universo não segue nenhum padrão, no sentido de ele não pega nenhum livro para ver o que está escrito, para ele seguir. Tudo que acontece com as coisas materiais acontece naturalmente, mas elas são criadas e mantidas por uma sabedoria que supera qualquer inteligência humana. Até o gênio perto da sabedoria do universo, ele é praticamente ignorante, porque ele não vai conseguir abranger tudo que existe. O gênio, ele foca o seu gosto, o seu desejo, a sua genialidade em uma determinada coisa. E naquilo ele consegue ultrapassar o que os outros nem conseguem chegar. Mas falamos tudo isso para finalmente entrarmos nesses 12 códigos divinos, que hoje nós vamos falar apenas de um, no dia de hoje, porque 12 é um tempo muito longo. E o primeiro deles chama Lei da Unidade Divina. Essa Lei da Unidade Divina, ela nos diz o seguinte: todos nós estamos interconectados, estamos interligados e somos interdependentes. Se nós buscarmos associar esses 3 pontos ao ser humano em si, com relação às coisas ao nosso redor, fica meio complicado de compreender, porque, que nem aqui ao meu lado, a Kátia, boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui quietinha. Que nem a Kátia está aqui, mas nós não estamos interligados em si, interconectados, né? Porque ela é uma pessoa, eu sou outra pessoa, eu tenho vários apetrechos aqui à minha frente e tudo. Então, muitas vezes as pessoas deixam de compreender as coisas por causa que elas imaginam algo diferente. Mas o que seria interconectados, interligados, interdependentes? Nós podemos começar a compreender o que significa isso se nós partirmos daquele princípio que eu tenho batido aqui na mesma tecla desde o ano passado, quando eu comecei, sobre os corpos, né? O corpo carnal, o corpo espiritual e o espírito. Todos nós temos esses elementos. Nós pegamos o corpo humano, por exemplo. O corpo humano tem vários órgãos, veias, artérias, ossos, células de várias espécies. Todas elas estão interconectadas. Todas elas são interdependentes. Porque as células e todos os elementos do nosso organismo, eles trabalham em conjunto. Então, se você tem a digestão, você tem o aparelho digestivo que vai produzir essa digestão, começa na boca, né, com a saliva. Por isso que é bom mastigar bem antes de engolir, porque a digestão começa na boca, na hora que você coloca comida na boca. E depois segue aquela sequência, o estômago, e o estômago distribui. Veja que interessante, se você pudesse ver o que vira o nosso almoço, a nossa janta, quando vai no estômago, o estômago ele tem um tipo de um ácido, né, e esse ácido ele vai triturando, assim, misturando tudo aquilo, e como se ele fosse derretendo o que a gente come. Então ele se mistura. Por que acontece isso? Porque aí começa a ser distribuído para o organismo os elementos químicos, né, que nós ingerimos. Então, por exemplo,
No caso, a pessoa é diabética, então ela não pode ficar comendo muito açúcar, porque a taxa de açúcar no sangue já é alta. Então, se ela comer bastante açúcar, ela vai capaz de entrar em coma diabético. Então, o organismo ele trabalha com aquilo que ele recebe. Não existe uma inteligência que fala, você vai para cá, você vai para lá, porque dá essa sensação, né? Você tem o coração pulsando ali, o coração não bate, ele pulsa, né? Ele é como se fosse uma bomba, ele abre e fecha. E ele tem as veias e as artérias. Então, tudo funciona, tudo segue um padrão, segue uma lei, vamos dizer assim. E isso é natural. Você não precisa ficar pensando na hora que você vai respirar. Agora inspiro, depois expira. Experimenta fazer isso durante 1 minuto, você vai ver que complicado que é fazer isso. Controlar a respiração. Se você vai descer uma escada correndo, procura controlar com a sua mente os degraus que você vai descer. Direita, esquerda, você vai cair da escada. E, no entanto, se você faz isso sem pensar em direita e esquerda, você vai descer, você desce correndo e não cai. Então, é interessante como nós funcionamos. Mas isso daí é o básico, é uma coisa muito simples. Nós temos uma amplitude de possibilidades que nós, infelizmente, ignoramos, porque nunca aprendemos sobre isso. Não podemos culpar os pais, os avós, porque eles também não sabiam. Hoje nós sabemos, nesse aspecto, muito mais do que eles, né? Porque a ciência hoje está mais avançada. Então já encontraram explicações para muita coisa, que a ciência não descobre nada. Ela não descobriu, por exemplo, o DNA. O DNA sempre existiu. O que a ciência fez foi descobrir como ele funciona, né? Isso sim, mas não foi a ciência que criou o DNA. Ela simplesmente descobriu como funciona e está até hoje estudando como ela vai poder fazer uma leitura perfeita do DNA de cada pessoa, de cada coisa. Tudo isso é uma lei divina, que trabalha por si mesmo, não precisa ninguém ficar controlando. Mas e daí? O que é que nós temos com isso sendo ser humano? Se nós considerarmos, por exemplo, um indivíduo isolado, nós nunca vamos entender essa lei da unidade divina. Por quê? Como eu disse para vocês, o corpo carnal é um, aí nós temos o corpo espiritual e temos o espírito. O que acontece? Nós vamos do mais grosseiro ao mais sutil. A partir do momento que nós saímos, os nossos olhos, por exemplo, os ouvidos, eles não têm capacidade de captar o corpo astral, que é o primeiro corpo depois do corpo carnal, porque é um outro plano. Poderíamos dizer grosseiramente que é um plano espiritual, por isso que chamamos de corpo espiritual, mas é diferente do espírito, né? Esse corpo astral, ele tem as suas normas, então, como eu já disse várias vezes, assim que a gente deixa o corpo carnal, nós vamos viver no mundo astral, não no mundo espiritual. Esse mundo astral é igual ao nosso mundo material. O que nós aprendemos aqui, o que nós sabemos, o que nós conhecemos, o que nós somos, vai continuar do mesmo jeito. Lá não existe um toque mágico que vai mudar a sua vida. Entende? Então é interessante começarmos a compreender pelo menos como funciona. A partir desse momento que nós compreendemos como funciona essa unidade da lei divina, pode ter certeza que vocês vão começar a ver a vida, ver as coisas de uma forma diferente e melhor. Nós poderíamos dizer, por exemplo, para chegarmos a essa unidade divina, que todos nós estamos entrelaçados, né? Entrelaçados numa forma cósmica. Toda essa matéria veio de uma origem. E essa origem, as pessoas chamam de Deus, de consciência cósmica e outros nomes, né? Cada um dá um nome diferente, mas normalmente são nomes criados pelas religiões para definir que existe uma origem, né, de tudo. Nós temos a ciência que fala que tudo surgiu no Big Bang, e temos algumas regiões aí que não acreditam que existe um Deus criador. Mas, veja bem, tudo isso não surgiu do nada. Esse nada que nós estamos nos referindo, inclusive na Bíblia tem sobre o nada, esse nada é o seguinte: não existia nada que o ser humano pudesse ver, mas existia alguma coisa. Vida, por exemplo, existia. Esse mundo divino, vida faz parte do mundo divino.
A vida não é um elemento, não é uma pessoa, não é nada que a gente consiga imaginar. Ninguém consegue imaginar a vida, o que é a vida. Mas a vida sozinha nada produz. Há necessidade de um elemento que possa ser transformado nos diferentes mundos. E esse elemento, como todos nós sabemos, tudo na matéria é feito de energia. Tudo. Você veja que a sabedoria do universo, se tudo no universo é feito de átomos, e cada coisa é diferente da outra, eu não sei se você consegue imaginar o tamanho dessa sabedoria para transformar, mesmo dentro do nosso corpo, esses átomos em componentes diferentes, em ossos, veias, artérias, células. Então imagine a grandiosidade que existe, através desses átomos. Então no mundo divino, o átomo ele é um átomo origem. Então o mundo divino não tem vida e energia. Vida e energia é o mundo divino. Então ele está presente em todos os demais mundos, inclusive no material. Mas o átomo sozinho não faz nada. Há necessidade de uma sabedoria para combiná-lo, para transformá-lo. Então nós temos hoje em dia a física quântica, que está explicando muitas coisas nesse sentido. É bom de vez em quando darmos uma lida, porque a gente começa a conhecer melhor como nós mesmos funcionamos. Então no mundo divino, que tem essa vida e essa energia, precisa de uma sabedoria inimaginável pela nossa mente limitada. E essa sabedoria, ela está presente, não na forma de um ser. O mundo divino é a própria sabedoria, é a própria vida, é a própria energia. Então esses três elementos, não há quem conteste, que vai dizer que não existem, porque existem. Se não existisse nenhum desses três elementos, a ciência jamais conseguiria explicar através do Big Bang ou as religiões através de um Deus criador. Você pode chamar a sabedoria de Deus, do que você quiser, de vários nomes diferentes, mas a sabedoria, ela não é um ser, ou seja, ela está presente em tudo, dentro do ser humano, dentro de todas as coisas, em todas as coisas, porque como tudo é feito de energia, a sabedoria foi quem transformou essa energia em diferentes formas. Mas tudo começa no primeiro mundo, depois do mundo divino, que seria o mundo espiritual. Então, esse mundo espiritual, que é o primeiro mundo depois do mundo divino, foi construído pela sabedoria, com essa energia fonte, energia original, e essa sabedoria acabou criando o mundo que nós chamamos de mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, ele criou duas formas que nós vamos falar daqui mais para frente, sobre os códigos divinos, que seria o homem e a mulher. Mas ali não é um homem e uma mulher, é energia masculina e energia feminina, são diferentes. Assim como o corpo humano do homem e uma mulher é diferente. Então, a partir desse mundo espiritual, essa sabedoria, ela também faz parte desse mundo. Ela não ficou apenas ali embutida no mundo divino. Ela passou a englobar o mundo divino e o mundo espiritual e continua trabalhando e transformando essa energia nos nutrientes necessários para o mundo espiritual. E a partir daí ela vai condensando mais essa energia e cria o mundo causal. Depois ela cria o mundo mental, o mundo astral, o mundo etéreo e chega ao nosso mundo material. Então, quando nós dizemos que a lei da unidade divina é que nós estamos entrelaçados em uma forma cósmica, esse cósmica subentende-se que todos nós somos origem do mundo divino. E continuamos ligados a esse mundo, independentemente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos. Então, se eu tenho um monte de problemas aqui na matéria, isso vai sendo diluído em cada um desses mundos. Quando chega no mundo causal, já não existe mais interferência nenhuma dos nossos problemas materiais. E no mundo espiritual, ainda mais, porque o espírito, ele não se envolve pelas coisas materiais, mas ele pode nos ajudar
a melhorar cada vez mais. O detalhe é que nós não sabemos como realizar essa conexão. Imagina o seguinte, imagina que Deus é a energia, né? O mundo divino é energia. E essa energia acaba criando o Wi-Fi. O Wi-Fi que nós conhecemos, né, que usamos no celular, em todos os lugares hoje em dia, ele tem uma central de onde esse potencial é transmitido. Aí você capta aquele tipo de energia através de aparelhos diferentes e no rádio você ouve som, no celular você vê imagem, você fala, você transmite, você recebe. Então, imagina Deus como sendo essa energia inicial que dá força a esse Wi-Fi, que seria o nosso espírito, e esse Wi-Fi distribui essa, vamos dizer assim, essa energia, essa comunicação para todos os demais corpos. E nós aqui, através da matéria, é como se nós estivéssemos ligados. Se estivéssemos ligados a esse Wi-Fi e fazemos coisas agradáveis, desagradáveis, conversamos com as pessoas, não gostamos de algumas pessoas, gostamos de outras, temos preferências, enfim, pouco importa para o Wi-Fi aquilo que você gosta ou não gosta. Pouco importa no sentido de que não vai ser atingido pelos nossos gostos, né? Não no sentido que ele não liga para isso. Então, o que nós temos que fazer? Para compreender melhor, vocês, quando combinam uma festa americana, né? O que é uma festa americana? Cada pessoa leva um prato, mas um prato com alguma coisa dentro, né? Vamos fazer que nem aquele rapaz que falaram que era para levar um prato, ele levou só o prato, né? Para ele pôr coisa dentro e comer. Não é bem assim. Quando você vai numa festa, no churrasco, você leva alguma coisa, uma bebida, alguma coisa para comer. Cada um leva uma coisa diferente do outro. Mas todo mundo usufrui de tudo aquilo que foi levado por todos. Né? Não é uma coisa assim, eu levei carne, eu vou comer carne. Não, você pode comer farofa, maionese, tudo que tiver lá. Porque todo mundo levou justamente para isso, que é para todo mundo se servir. Pode levar a boca? Neuza, realmente, quando a gente ouve pela primeira vez sobre esses corpos, né, corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo causal, espírito e o corpo divino, realmente é complicado da gente acreditar, né, e ainda mais compreender. Mas não é tão difícil se você, por exemplo, partir para a ciência, para a psicanálise, por exemplo, a psicologia, que fala do inconsciente. O que é o inconsciente? Existe alguma coisa dentro de nós que nós podemos dizer que é o inconsciente? É uma coisa, é um nome que, assim, no caso a ciência, né, da psicanálise, da psicologia, deram a algo que não fica relacionado diretamente no corpo humano em si. Se nós pensarmos o seguinte, como que trabalha o corpo astral, né, que ela perguntou do astral. O corpo astral é aquele corpo que ele acumula todo tipo de sentimento, emoção e sensação que são mais intensos, porque não acumula tudo, porque nós sempre variamos, né, os nossos sentimentos, uma hora estamos alegres, uma hora damos sorriso, uma hora choramos, uma hora berramos, uma hora gritamos, enfim, há uma variedade de emoções. Mas esse corpo, ele é um corpo, podemos dizer, como é espiritual, esse corpo astral, ele acumula esse pensamento, não vou dizer energia para não confundir a cabeça. Nós temos, por exemplo, pensamento negativo. Esse pensamento negativo gera um tipo de energia, não é energia negativa. Nós chamamos de energia negativa para facilitar a comunicação. Então, quando nós temos um sentimento forte, seja ele agradável ou desagradável, isso gera um tipo de energia, uma faixa de onda de energia. E esse daí é guardado nesse corpo astral. Porque a mente, ela funciona como se fosse uma intermediária, ela não tem inteligência, ela não tem individualidade, ela trabalha como trabalham os órgãos do nosso corpo. Então o que ela faz? Aquilo que o cérebro
condensa, vamos dizer assim, uma energia forte, ele aciona ou lá, seja você agradável ou achou desagradável, uma- ela não anda para o corpo astral, porque é algo que, Você da achou nossa esse preferência, vamos dizer assim, entre aspas, Quando a gente a mente aperta, considera como algo aquele da botão nossa ele destrava. preferência, Aí porque você tem que aquilo puxar a gerou alavanca algo para ele pro lado. Não, Esse aí não é não da é potente em nós, então guarda aquilo ali, aquele e lá esse botão que- acúmulo desse o tipo painel lá de que aciona aquele sentimento, botão. ele vai acabar gerando, né, Eu digo, o carro lá tinha aquele características problema. E esse para aqui tá a tendo a nossa mesma coisa. chamada Esse daí você personalidade. descobriu onde? Tem gente No manual? vibrada, eu tenho personalidade, Não. porque a pessoa não sabe o que é personalidade. Todo ser E aí, no humano manual tem tá personalidade. Mas Algumas pra mim nunca aconteceu isso. pessoas, não. personalidade é mais intensa, a outra é mais tranquila, mas todo mundo tem a sua personalidade, Eu deixei a Daniele, justamente por causa aí da continuei, aí definição deu isso de daí personalidade. Personalidade é a forma piscando como e você ele pensa, como acende você uma luz age. verde escrito Então, é. quando você Aí fica guarda piscando esse as tipo duas de vezes. energia, Aí quando eu vamos continuei, dizer que porque não dava você pra atrapalhar. esquece Continuei, esse chamado continuei, corpo astral. continuei, Mas você porque guarda tinha gente aquele atrás de tipo de mim, lá no- energia. Enfim, O para que subir a acontece? rampa Quando do mercado. você assiste um filme, Aí eu não sabia se eu ou você desligava, conversa eu com falei, uma vou pessoa, tentar. Aí eu você lê segurei, alguma coisa, faz você pensa em bom, alguma e não coisa, sai do lugar. e isso produz Não é que não uma sai, sai, emoção vai, mas vai igual devagar. àquela que você guardou. Tentou apertar o botão. O que acontece? Aquilo que está guardado, ele vem à tona. Não fiz nada, eu só Ele vem queria à saber tona o e que gera o onde que é mesmo que eu tipo de vejo pra eu emoção entender em o que você, é. Você novamente. viu no manual? Para o Você cérebro, olhou no é como manual, se você acabou de estivesse falar, né? acontecendo Você a viu no mesma manual, eu vou coisa ver, pra que ver o gerou que é. esse tipo E de aí, quando você energia. aperta, Não sei se está dando eu para dirigi no entender, S para porque dirigir no... se é difícil de entender, imagina explicar. Né? A gente vai Eu tentando. vou dirigir, ele Porque deu assim, só aquele dia lá. Olha que eu Se saí nós lá. começarmos a falar muito em corpos, aí realmente vai confundir. Nós vamos falar Primeiro dia do nesse teste tipo lá, de falei, aí fez pensamento. aquele barulhinho. Então e vamos lá, dizer que aconteceu então, algo e no ele seu já aciona o passado negócio que é. trouxe Até você muita falou assim, né? tristeza. Sabe que não apertamos E até aquele os dias de negócio lá hoje, do- quando que você tem um negócio lembra do eco disso, ali, né? você fica não triste, apertei, chora, não, eu não apertei, não. lamenta. E o que acontece? Não, eu- Muita gente, para disfarçar, né, porque Isso, normal. não sabe o que é, ela fala assim, não, eu estou desabafando. Não está desabafando. Você está Eu olhei pra ver se não tinha acumulando. ninguém atrás. Cada vez que Pensei você em tem fundo. sentimentos fortes, Como não tinha ninguém atrás, eu agradáveis falei, ou vou continuar. desagradáveis, Devia ter parado, você né, porque só acaba teria que acumulando esse desligar, tipo eu de acho, né, tem que energia. desligar e fazer o que a gente fazia. quando você quer mudar, vamos supor que Não sei você também. está num Não sei. ponto negativo muito forte que você quer Sabia mudar, que eu você quer sempre mudei, melhorar a né? sua Assim, vida. de volta. Aí você vai numa igreja, aí ouve a pessoa falar, você acha bonito, você sente bem, isso é ótimo. Acontece que, quando você vai embora, no dia seguinte você tem que continuar Eu também não sei falar. aceitando aquilo que a pessoa Não sei o falou que é que lhe isso. deixou mais tranquilo. Porque se você voltar à sua rotina, tudo que você ouviu e achou bonito não vai adiantar nada na sua vida, mesmo que você ache que modificou. Porque o que prevalece é a energia que você tem preferência. Se você vive repetindo coisas com a mesma intensidade de energia, com o mesmo tipo de sentimento, aquilo vai sendo acumulado cada vez mais. E aí, qual é a mágica para mudar esse tipo de sentimento, no caso negativo? Porque o positivo é bom você manter. O processo do pensamento é o mesmo. O processo que acumula energia positiva, energia agradável, desagradável, vamos dizer assim, é o mesmo. A forma como trabalha o conjunto mental, eu chamo de conjunto mental o cérebro, a mente e o corpo espiritual, para facilitar aqui a nossa compreensão. O trabalho dos três é o mesmo. A ciência, por exemplo, já provou que o cérebro ele não diferencia quando algo está acontecendo e quando você está reproduzindo aquilo através do pensamento. Porque o cérebro ele capta o seu pensamento. Na hora que acontece alguma coisa, você pensa. Você pensa, através desse pensamento, você tem algum tipo de emoção. É isso que é guardado. O tipo de pensamento, ele vai para o chamado corpo mental, que eu falo que é uma biblioteca. Né? Como se cada dia você escrevesse um livro, e esse livro, no final do dia, à meia-noite, ele é guardado na nossa biblioteca mental. Então, quando você
Por exemplo, as pessoas gostam de ficar vendo tragédias, né? Tragédias em televisão. Você vai na rua e tem um acidente, fica todo mundo ali 1 hora, 2 horas olhando aquilo, não entendo porquê, só atrapalhando quem está trabalhando, né? No caso, as ambulâncias, os enfermeiros, médicos. Então, nós nos habituamos às coisas negativas, aos pensamentos negativos. Por quê? Porque nós sempre acumulamos coisas negativas, sentimentos negativos, emoções negativas, sensações desagradáveis. Precisamos modificar. Mas para modificar, não existe uma mágica. Por isso que nós estamos falando lei da unidade divina. Imagine você, a nossa matéria pode ter esses problemas, mas nós estamos interligados com vários corpos. E a essência divina, né, que é o mundo divino, que vocês chamam de Deus, que as pessoas chamam de Deus, nós estamos ligados diretamente a Ele através desses corpos. Imagine a grandiosidade de cada ser humano. Toda a natureza é Deus. É mundo divino em intensidade mais grosseira do que o material. Quando nós começamos a compreender essa interligação dos corpos, nós passamos a gostar mais da gente, porque nós sabemos que nós temos em nós a essência divina. E no mundo espiritual, nós temos um espírito de luz, que nas igrejas cristãs chamam de filho de Deus ou filha de Deus. E no espiritismo chamam de espírito de luz. Tanto faz o nome, que é a mesma coisa. No budismo nós temos o Buda. Buda é esse estado espiritual. Buda não é o homem que nasceu na Índia. O homem é um ser humano chamado Siddhartha Gautama. Buda era o estado de iluminação que ele conseguiu compreender justamente a essência que é o mundo divino, e onde todos nós nos originamos e continuamos agregados a ele. Só que os nossos problemas, que nós materiais, não chegam nem ao mundo causal, nem ao espírito, nem ao mundo divino. Eles são perfeitos. Então precisamos começar a modificar a nossa maneira de encarar as coisas. Quando acontece algo desagradável, a pessoa chora, lamenta, é normal. Né? Porque ninguém vai falar para você ser frio e não ligar para ele, não é isso. É normal. Uma pessoa que é iluminada, por exemplo, quando ela perde alguém, ela sente. Né? Naquele momento ela sofre, mas naquele momento. Mas quando passa no dia seguinte, ela começa a recordar o quê? Os bons momentos que passaram juntos. E não fica lamentando que deveria ter não sei quem, porque morreu, porque não sei o que. Ele não fica lamentando, ele não fica sofrendo por algo que não pode ser modificado. Então, se você perdeu alguém muito ligado a você, seja quem for, mantenha a imagem agradável dessa pessoa no seu sentimento, no seu coração, no seu pensamento. Quando você faz isso, o seu organismo vibra mais intensamente, vibra mais positivamente, porque é algo agradável. Você ter vivido com aquela pessoa, você ter conhecido, perdido agradáveis momentos ao lado da pessoa. Não fica pensando que na doença que ela morreu, ou seja lá a forma que ela morreu. Pense nas coisas agradáveis. A morte não tem jeito, já foi. A forma como a pessoa morreu, não adianta você lamentar que é você que vai sofrer. A pessoa está no outro plano e pode estar muito bem lá, porque ela compreendeu como funciona. E você ainda não compreendeu como funciona. Modifique o seu pensamento. Comece a pensar em coisas agradáveis, em coisas positivas. O negativo que você acumulou, não sendo utilizado, ele desaparece. Por isso que eu disse que ele não tem, o corpo astral não tem inteligência. A energia que você guarda não tem inteligência. É como um computador. Quando você digita lá um programa, o programa aparece. A mesma coisa, quando nós pensamos, né, digitamos através do pensamento uma coisa negativa, o negativo, o programa negativo que está guardado dentro de nós, ele vem à tona. Aí nós utilizamos o programa. E é onde nós sofremos e aumentamos ainda mais esse acúmulo. Então, ao invés de deletarmos esse programa, o que nós fazemos? Nós o atualizamos. Estou falando nesse termo que acho que é mais fácil de compreender. Nós atualizamos o programa do passado, os sentimentos. Então, você vai num lugar achando que aquele lugar vai fazer um milagre e modificar a sua vida. Não, quem faz o milagre é você. Ali você tem as informações, né, os pontos positivos,
Nenhuma igreja foi criada para ensinar coisa negativa. Todas elas transmitem coisas positivas. O líder espiritual, que pode ser um padre, um sacerdote, um rabino, e vários outros nomes que tem, né? Cada igreja tem um nome diferente, mas o líder espiritual, ele faz a parte dele. Ele transmite a você energia positiva. Aquela imposição de mão que ele faz ali, procure captar aquela energia e associar com a sua e ter bons pensamentos nesse momento. Mas não é só nesse momento. Continue como se aquela mão estivesse estendida para você todos os dias. Pense como se fosse a mão divina. Porque você está conectado diretamente a Deus, através do Espírito de luz. Quando a sua consciência se torna plena, a sua comunicação com o Espírito de luz é perfeita. Tem muita gente que fala assim: ontem eu conversei com Deus e Deus me orientou. Tudo bem, você pode dar o nome que você quiser, né? Mas na realidade você entra em comunicação com esse Espírito, dependendo do seu estado emocional daquele momento, naquele momento. Um milagre, por exemplo, tem gente que tem uma doença grave, de repente ela consegue um milagre. E o interessante é que eu, por exemplo, trabalhei como psicanalista, os pacientes mais fáceis eram os mais problemáticos, aqueles desesperados. Por quê? O cara vai desesperado, ele não sabe mais o que fazer na vida, ele está na beira do precipício, e para ele tanto faz, viver como morrer. Então o que ele faz? Ele vai lá, desabafa, fala tudo que ele tem que falar, e ele sai de lá livre. Ele joga toda aquela energia negativa que ele acumulou fora. E sai dali livre, ele sente livre. É incrível a modificação que a pessoa tem. E depois ela não volta a ter aquele negativo, porque ela compreendeu como ela mesma funcionava. E a partir daquele momento ela renasceu. Se ela renasceu, o que ela vai acumular, o que ela vai guardar, vai vai começar a acontecer a partir desse momento que ela renasceu. Passado não é renascimento. Renascer é renovar, remodelar. É você criar um novo programa no computador, melhor, mais útil. Então, nós podemos conseguir na matéria tudo que nós desejarmos. Muita gente fica criticando milionários, empresários, mas se não fossem os empresários, como nós viveríamos? Acha que os caras têm boa vida porque ganham milhões. Não, eles têm os mesmos problemas pessoais. E muito mais ainda porque eles têm que cuidar da fortuna que eles têm. Porque as pessoas interesseiras vão cair aos montes em cima deles. O que você está falando aí, Beval, é interessante, viu? Muito interessante mesmo. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. O Abel tinha falado que o pessoal não estava me ouvindo. Está muito baixo. Né? Está baixo, né? Então, é isso aí. Vamos começar a gostar da gente mesmo. Eu falei uma vez para algumas pessoas e elas acham que é brincadeira. Fique diante do espelho, olhe para a sua imagem durante uns 2, 3 minutos. Você consegue fixar os seus olhos nos seus próprios olhos? Ou você vira os olhos para cima, para baixo, para os lados? Você não consegue se encarar. Comece a ver dessa forma que você está em conexão com essa, vamos dizer assim, com esse tecido universal. E esse tecido universal foi criado pelo mundo divino, por Deus. Você faz parte dele. E não adianta você querer falar assim, Deus ajuda todo mundo. Tanto ajuda que você está vivo. Deus Mas ajuda quem você vai, é isso? todo mundo. É isso? Porque se nós temos vida, nós temos Deus dentro de nós. Como eu disse, o mundo divino é constituído de vida, energia e sabedoria. O nosso corpo é constituído de energia. E tudo isso foi constituído com sabedoria. Se você quer compreender melhor como são esses corpos que eu falei, né? Vocês devem já ter visto aquelas bonecas russas. São várias bonequinhas, elas vão encaixando uma dentro da outra e no final fica uma só. São 7 ou 9 bonecas, uma coisa assim. E uma é maior, uma é diferente, um tamanho diferente da outra. E você vai encaixando e no final sobra uma só. Nós somos desse jeito. A Curitiba que tem, a gente foi visitar o nosso lar, tem esse negócio de encaixe mesmo, que você está falando aí, as bonequinhas mesmo. Então, os nossos corpos funcionam desse jeito. Estão todos juntos trabalhando. Para a nossa imaginação, é difícil conseguir você visualizar isso. Você só precisa compreender como nós funcionamos.
com o tempo você vai compreender isso aí que eu falei, você vai visualizar isso que eu falei, todos esses corpos trabalhando juntos. Então o que acontece? Como eu disse, nós estamos nessa famosa teia, né, de tecido universal, vamos falar assim, que é melhor, e não existe. Se nós considerarmos que tudo isso, essa teia universal, é uma coxa de retalhos, cada um de nós é um retalho dessa coxa. Não existe um vão nessa coxa de retalhos, porque nós estamos interligados à origem. Nós estamos interconectados à origem. Nós estamos sendo interdependentes, mas conectados à origem. Essa origem é Deus, é a divindade, é o mundo divino. Se você, quando vai dormir, por exemplo, tem gente que deita e começa a conversar com o travesseiro, vamos dizer assim, né? Pensar pensamentos durante o dia, pensamentos do que vai fazer, do que deveria ter feito. Tem muita gente que fala, eu perdi muito tempo. Ninguém perde tempo. Tudo tem seu tempo. Naquela idade que você acha que perdeu tempo, você fez o que você sabia, você fez o que você conhecia. Ninguém consegue adiantar. Existe até não sei se é provérbio, ditado, alguma coisa que diz assim, se eu pudesse aos 20, o que eu sei aos 40. Né? Deixa eu ver como é que é a coisa, porque é interessante. Se eu soubesse aos 20, o que eu sei aos 40, e se eu pudesse aos 40, o que eu posso aos 20, eu seria uma pessoa diferente. Então é uma forma de você enganar a si próprio. Você pega uma criança, a criança vai tendo uma sequência de aprendizado. Conforme as coisas vai aprendendo, ela vai agindo, ela vai falando, e assim acontece a nossa vida toda, não importa a idade. Muitas vezes nós vamos adquirir experiência com 80 anos de idade. Outras vezes tem gente que já tem uma visão diferente, né? Foi criado de uma forma diferente e tem uma visão ampla aos 20 anos de idade. Nós vemos vários aí milionários, né, na internet que começaram com 16 anos, 15 anos, criando lá alguma coisa e aquilo deu certo e eles começaram a ganhar dinheiro com aquilo. Tudo na vida é assim. Nunca lamente o que você não fez. Não fez, foi uma experiência. Quando você faz algo e não dá certo, não diga que é na derrota que você aprende. Porque aquele time Ibis, ele jamais ganhou uma partida de futebol, ele não aprendeu nada. Até hoje ele continua perdendo. Não funciona assim. É na derrota que você aprende. Na derrota você aprende o que você deve modificar, naquilo que não deu certo. Mas o que você vai aprender perdendo sempre. Se você se concentrar naquilo que você fez, que você perdeu, que você não conseguiu, você não vai sair disso. Eu fiz um trabalho em escolas e nas escolas nós fomos nas comunidades, né? Que são pessoas chamadas de carentes, mas na verdade não são tão carentes assim, né? Eles têm casa, têm um monte de coisa, mas tem um nível assim, de salário bem menor. E no princípio, a primeira vez que eu vi aqueles jovens, a partir de 13 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, desanimados. Você imagina um jovem desanimado, olha que coisa estranha. O que eu percebi é que eles aprenderam e nasceram ali e vão morrer ali, não adianta fazer nada. Isso é mais absurdo ainda. Eu sempre gostei de ler sobre a vida de pessoas bem-sucedidas, sobre a vida de gênios, não importa qual, se é arte, pintura, seja lá. Nenhum deles viveu maravilhosamente bem. Muitos sofreram muito na infância. Assistam na Netflix a vida do fez lá, como é que chama, o Rambo, Sylvester Stallone. Assistam a vida dele. Assistam a vida do Michael Jackson. Ele nunca pôde ser criança, porque o pai dele impediu que ele fosse criança. E quando ele se tornou adulto, as atitudes deles eram parecidas com uma criança, porque ele nunca teve infância. Entende? Quem acha que é o sofredor universal, não, todo mundo sofre, todo mundo teve problemas. Mas se você se apegar ao seu problema, você não vai sair dele, você não vai sair disso. Vai ser o seu pedestal, o seu troféu. Cada vez que você encontra um sofrimento, você está ganhando um troféu. Porque o teu conjunto mental está lhe dando aquilo que você gosta. Comece a gostar de coisas boas.